Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada. Nós somos os fabricantes do New Tecnoscópio, osciloscópio automotivo. Nós começamos a vender esse equipamento já há algum tempo e muita gente está usando e muita gente está com muita dúvida. Devido a essas dúvidas, nós resolvemos fazer um curso de injeção eletrônica. E a primeira aula é essa. Então, você não deixe de assistir as nossas aulas. Isso vai deixar você preparado para mexer tanto com os veículos quanto com o osciloscópio e vai deixar você cada dia mais preparado para mexer com esses novos sistemas dos veículos, ok? Então hoje a gente vai entender o que é tensão, o que é corrente e o que é resistência. Porque não adianta você usar um osciloscópio e não souber o que significa essas três grandezas físicas. Para isso eu peguei uma bateria aqui, ó, dei uma olhada. Essa bateria aqui é uma bateria de 60 ampere, 12 volts, ou seja, a tensão dela é 12 volts e a corrente elétrica dela é 60 ampere hora, ou seja, ela consegue funcionar um componente que use 12 volts e tem um consumo de 60 ampere durante uma hora. Se o consumo for menor, ela vai manter mais tempo funcionando, desde que ela não seja carregada. Então vamos entender o que é uma bateria. Bateria é um acumulador de energia. Ah, mas como que ela consegue acumular energia? Existem fundamentos químicos aqui dentro, tá? Que faz com que ela armazene essa energia elétrica. Para a gente entender, a grosso modo, vamos dizer que a bateria seja um grande átomo. Átomo é a menor parte de um material que ainda mantém suas características. A tendência de todo átomo é sempre ficar em equilíbrio. Mas se ele estiver em desequilíbrio, ou seja, o número de prótons for diferente do número de elétrons, tá? O que vai acontecer? Esse elétron ele vai ficar com diferença de potencial, que é o que acontece quando a bateria está carregada. Ela fica com uma DDP, diferença de potencial. Então, quando ela está carregada, os elétrons, que são a parte negativa, eles estão acumulados toda na parte positiva, que é a parte dos prótons, tá? E aí, quando a gente coloca um consumidor de energia aqui, o que acontece? A energia vai sair aqui dos prótons, do positivo, e vai vir aqui para os elétrons, para o negativo. Porque a tendência de todo átomo é estar em equilíbrio. E a tendência de toda bateria também é estar em equilíbrio. Tanto é que se você deixar uma bateria muito tempo parada, 2, 3 anos, o que vai acontecer? Ela automaticamente vai ficar em equilíbrio, ou seja, ela vai ficar descarregada. Então essa bateria aqui ela está carregada, tá? Não está muito carregada não, mas dá para a gente fazer um teste. E ela é uma bateria de 12 volts, como eu disse a vocês. Então vamos pegar um pendente para a gente entender como é que funciona. Então eu vou ligar aqui o vermelho do pendente no positivo da bateria e o negativo aqui no negativo. A bateria está carregada e a lâmpada vai se acender. Beleza. Significa o quê? Que essa lâmpada aqui é uma lâmpada de 12 volts, a bateria também é 12 volts, por isso que está acendendo a lâmpada, tá? Beleza. Vamos testar agora a tensão da bateria, tá? O que é tensão, né? A gente falou de bateria. Agora vamos, o que é tensão? Tensão, gente, é a força que a bateria tem de fornecer energia. Por exemplo, essa bateria aqui ela é 12 volts, tá? Se você vai na tomada da sua casa, você vai lá na tomadinha, lá tem 110 ou 220 volts, depende do lugar que você está no Brasil. Então a pressão lá é maior. Tanto é que você vai pôr os dedos lá, você vai tomar um choque. Além disso, ela é uma tensão alternada. Aqui é uma tensão contínua de 12 volts. Então, por ser uma pressão não tão forte, o que acontece aqui? Eu não tomo choque, tá? Se fosse uma pressão muito maior, muito alta, aí eu poderia até tomar um choque. De repente, poderia até sair uma faísca daqui e vir aqui. Ela iria vencer o isolamento do ar, tá? Então, aqui nós temos uma pressão de 12 volts. Como a lâmpada também é 12 volts, ela vai funcionar. Se fosse uma lâmpada de 127 volts, ela iria funcionar bem fraquinho. Por quê? Porque a pressão seria bem pequena, tá? Então vamos testar esse 12 volts. Vamos pegar aqui o multímetro. Então, gente, eu vou pegar um multímetro, o mais barato que tem no mercado. Esse multímetro custa na casa aí de R$25, tá? E aí aqui eu tenho a parte que está escrito assim, ó, V pontinho. Esse V pontinho, V é de tensão, voltagem.
Esses pontinhos significa que é uma tensão contínua, tá? Então do outro lado aqui eu tenho tensão alternada, porque eu tenho uma cobrinha. Então a gente vai usar a contínua, porque a bateria é uma tensão contínua. Começa no 1000, vai no 200, 20, 2000 mili e 200 milivolts. Então a gente vai usar aqui no 20, porque essa bateria aqui é de 12. Se você estivesse usando num caminhão, seria 24 volts, aí você teria que colocar o cursor aqui, ó. O cursor é esse aqui, ó. Então aqui ele lê até 1000 volts, aqui ele lê até 200 volts e aqui ele lê até 20 volts. Você não pode ler nada que seja maior que 20, senão você queima o equipamento, tá? Então tem que ser aqui, ó, no 20 volts. Aí eu vou pegar aqui as minhas ponteiras, vou pegar a ponteira negativa, vou colocar aqui aonde está escrito com, tá? Ó, com significa negativo, aterramento, e aqui tem um símbolo de um aterramento, que é uma anteninha virada de ponta cabeça. E a outra parte eu vou colocar aqui nesse outro buraco, aonde está escrito V, ohms e miliampere. Então V é de tensão, ohms é para miliohms e miliampere para eu testar miliamperes, tá? Então eu vou deixar aqui, nesses dois buraquinhos aqui. Esse outro buraquinho não, que esse outro buraquinho aqui é para a gente ver corrente, a gente vai ver daqui a pouco. Então eu vou pegar a agulhinha aqui, ó. Uma eu vou colocar no positivo, outra eu vou colocar no negativo. Olha lá, ó, 10.42 volts. Então essa é a tensão da bateria, tá? Lembrando que essa tensão aqui, essa bateria aqui está com defeito, tá? Ela teria que marcar aqui pelo menos 12.1, 12.2, beleza? Então a pressão dela tá 10 volts. Agora eu vou colocar aqui o pendente, ó. Então eu coloquei o pendente aqui e vou ligar aqui, ó. Pronto, liguei. Então, gente, tensão é o quê? Tensão é a força que faz acender a lâmpada. É a pressão, é a força. Agora, o que é a corrente elétrica? A hora que eu ligo aqui, ó, o que acontece? Como a bateria tem um pouco de carga ainda, os elétrons, eles começam a se deslocar, tá? Então, eles saem aqui. Os elétrons, eles estão acumulados tudo na parte positiva. Então, eles vão sair daqui e vão voltar para cá. Tá? Então eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um circuito para ele poder funcionar. Então corrente é o quê? Corrente elétrica é o deslocamento de elétrons, tá, gente? E como que eu vou medir o deslocamento de elétrons? Corrente é ampere. Eu vou medir agora a corrente elétrica, o deslocamento de elétrons. Deixa eu desligar essa lâmpada aqui para ficar melhor visível. Então eu vou tirar aqui e vou colocar aqui em cima, gente, ó, aonde está escrito aqui, ó, 10 amperes. Então você só vai colocar nesse buraco aqui, ó, quando você for medir corrente. Se você não vai medir corrente, você nunca vai usar esse buraco aqui, tá? Só vai usar esse de baixo aqui para tensão e resistência. Então como que eu vou medir a minha corrente elétrica dessa lâmpada? Então agora eu vou virar meu cursor, já coloquei a ponta lá, vou virar aqui para o 10, ó, pode ver que ele está até em vermelho, ó, significa perigo. Então você vai colocar aqui só quando você vai medir corrente elétrica. A ponta positiva já está aqui na bateria da lâmpada. Eu vou colocar aqui agora essa parte da lâmpada aqui. Então, ó, se eu colocar ela aqui, ó, vai acender, certo? Então eu não vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó. E a outra ponta do multímetro eu vou colocar aqui. Por que isso, gente? Porque daí os elétrons, eles vão passar por dentro do multímetro e vai medir qual é a corrente, vai medir qual é o fluxo de elétrons que estão passando pela lâmpada, quanto que a lâmpada está consumindo, ele vai ler aqui. Então ele está dando aqui, ó, 0,79 amperes hora, tá? Ó, agora deu 0,80, 0,80, 0,79. Então o consumo dessa lâmpada é de 0,8 ampere durante 1 hora. Beleza, gente? Como essa bateria aqui ela é de 60 amperes, então vamos dizer que ela vai conseguir deixar essa lâmpada acesa, se ela tivesse 100% carregada, quase 70 horas, né? A gente tem que fazer o cálculo, mas vai ficar mais de 60 horas ligada. Se fosse 1 ampere, ficaria 60 horas. Como é um pouquinho menos de 1 ampere, ela vai ficar um pouco mais. Beleza? Então, tensão é a força e corrente é o deslocamento de elétrons, é o deslocamento do fluxo da energia, tá bom? Agora vamos entender o que é resistência elétrica.
Para eu medir resistência, eu vou ter que colocar aqui de volta, tá? Então, aqui é só para medir corrente. E agora aqui eu vou colocar para medir resistência. Deixa eu colocar no off de novo. Resistência, gente, está aqui, ó. Então, ele começa aqui em 200. Vamos colocar o cursor lá no 200. Ele começa aqui em 200, 2000, 20K, 200K e 2000K. 200 é que ele vai medir até 200 ohms. 2000 até 2000 ohms. 20K, gente, o que é K? K é 1000. Então, é 20 vezes 1000. Então, teria que estar escrito aqui, ó, 20.000 ohms ou 20K ohms, tá? É uma simbologia aqui para abreviar o monte de zero. Depois tem 200K e depois tem 2000K. Esse 2000K aqui, ó, poderia muito bem estar escrito 2 mega, porque K é 1000 e mega é 1 milhão. Então, juntaria esses 3 zeros mais os 3 zeros do K, daria 2 milhões de ohms, né? 2000K é igual a 2 mega. Beleza, agora eu vou explicar o que é resistência para vocês. Então, o que é resistência, gente? Resistência, o nome já fala, resiste. Então, ele impede alguma coisa. Então, se eu pegar, que nem essa lâmpada que está aqui, ó, quando eu ligo aqui, ela acende. Se eu colocar uma resistência aqui, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a energia que vem para a lâmpada seja menor. Então, quanto maior a resistência, menos tensão, menos voltagem vai chegar para a lâmpada. Aí ela vai se acender menos. Então, para isso que serve a resistência, para impedir a passagem de energia, tá? Só que assim, todo componente eletrônico ou elétrico, ele tem uma resistência, que nem um bico injetor, por exemplo. O bico injetor, ele tem a sua bobina interna aqui, e ele tem uma resistência. Se essa bobina tiver com problema, deixa eu tirar aqui a tampinha. Se essa bobina estiver com problema, a resistência será alterada. Então a gente tem que medir o quê? Medir a resistência do bico injetor, tá? Então vamos fazer isso agora. Bom, então vamos testar aqui o bico injetor. Vamos testar a resistência dele. Eu coloquei aqui no 200, aí eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui e vou colocar aqui. Olha lá, ó, me deu 15 ohms, tá? Então a resistência desse bico aqui é 15 ohms, tá? Na especificação dele é de 15 a 16 ohms, então tá dentro, então a resistência dele está ok. Então o bico injetor deu 16 ohms. Deixa eu só tirar uma dúvida da maioria das pessoas. Então o que acontece? Lá, o meu cursor estava escrito assim, ó, 200, aí tinha 2000, aí tinha 20K, 200K e 2000K, tá? O cursor, ele estava mirado para cá, ó, como vocês viram, certo? E lá no meu equipamento, ele me deu 15. Então aqui eu tenho o símbolo do ômega. Então significa o quê? Que ele está mirado aqui no 200 e ele deu 15. Então, se ele deu 15 e está no 200, significa que ele tem 15 ohms, tá? O pessoal vai medir, às vezes, sensor de rotação, principalmente. O que acontece? O sensor de rotação, ele tem mais ou menos 980 ohms, 1.200 ohms. Vamos dizer assim, vamos simular um de 980 ohms. Para você medir 980 ohms, o cursor, ele vai ter que estar aqui, ó. Ele vai ter que estar aqui no 200. Certo? No 200 não, no 2000. Aí ele vai dar 980 aonde? Aqui no visor do multímetro. Só que tem uns multímetros, tá, gente? Que aqui não está escrito 2000. Aqui está escrito 2K. Aí o pessoal se confunde, porque aqui ele não vai escrever 980, aí ele vai escrever lá no visor 0,98, tá?
Aí o pessoal fica confuso, mas está escrito na apostila que tem que dar 980 e está dando 0,98. 0,98. É que funciona assim, gente. Quando tem K, que nem aqui tem K, aqui tem K, aqui tem K. Quando você pega o cursor que está mirado para um número e uma letra, você tem que pegar o valor que deu no visor e fazer vezes a letra. Igual quando a gente estava na escola e fazia a equação do primeiro e segundo grau. Às vezes a gente falava assim, nunca vou usar isso aí não. Não vai usar, hein? A gente já falou de elétron, física, e agora a gente vai falar de matemática. Lá quando a gente fazia aquelas equações, a professora falava assim para vocês. Sempre quando tem um número e uma letra, no meio deles tem um pingo. O que significa esse pingo? Vezes, né? Então, o que vai acontecer aqui? Esse vezes significa que todo número que der no visor é vezes 1000. Então, 0,98 vezes 1000 é igual a 980. Então, não se confundam, tá? Quando o multímetro tem o 2000, que nem esse, ótimo. Mas a maioria não tem, já está o 2K. Aí o pessoal confunde muito. Então, cuidado com isso. Então, K é igual a 1000 e M maiúsculo é igual a mega, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. K é igual a 1000 e mega é igual a 1 milhão. Aí vem giga, tera, né? Cada letra que vem aumenta 3 zeros, vamos dizer assim, né? Aumenta mais 1000, tá? Então, essa aqui é a nossa explicação de resistência. Beleza, gente? Espero ter ajudado e, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, que a gente vai fazer muito mais vídeo. Esse aqui é só o primeiro de muitos que virão. Para quê? Sempre para tentar ajudar o reparador, que é a nossa função, é ajudar o reparador. Beleza? Até a próxima!